Boa tarde, pessoal. Ontem eu tive o prazer de assistir pela Globo o derradeiro debate antes das eleições de domingo, amanhã. Eu pude ver a Globo e o William Bonner conduziram o debate de uma forma exemplar. Então, os meus parabéns a essa emissora, assim como também foi a Bandeirantes. Ora, nos dois candidatos, de um lado, do lado direito do vídeo de quem assistiu, estava o representante da democracia, o ex-presidente e futuro presidente da nação brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado esquerdo do seu vídeo, estava o representante da desgraça, o meliante mor, o bandido do Planalto, que até dia 31 de dezembro vai sentar naquela cadeira presidencial. Então, vocês puderam assistir. Tudo o que foi falado lá foi pura balela, falsidade e canalhada de parte do meliante, do miliciano Bolsonaro. Do outro lado, vocês puderam ver que Lula, por várias vezes, tentou, a partir do segundo bloco, tentou conduzir o debate a projetos de Brasil, a projetos de nação, não somente domesticamente, como internacionalmente. E o Asmodeu, do lado esquerdo do vídeo, a cada momento não perdia sua oportunidade de acusar e chamar Lula de bandido, de mentiroso e de tudo que é peculiar a ele, porque ele é, na verdade, um elementozinho de boteco, de esquina, de periferia, aquele boteco que antes de tomar um trago, o beberrão dá para o santo uma dose. Esse é o ambiente dele. O ambiente é sujo e nojento. Esse é o ambiente que ele cresceu. Um ambiente onde ele se desenvolveu na sua canalhada ao lado de vários como ele, e se associou a vários bandidos, a vários milicianos, como capitão Adriano da Nóbrega, morto pela polícia baiana, e esses tantos mais que estão presos, que não merecem nem ser falado o nome. E toda a corja, os asseclas que estão ao seu lado, tentando fazer com que o Brasil desça mais ainda, alguns degraus dos tantos que já desceram, que o Brasil pudesse seguir passando pela miséria da pandemia. Esse miserável que não pôde ir dar uma palavra de condolência a uma família de um finado morto na pandemia Covid-19. Mas foi sim a Inglaterra, no funeral da rainha, que certamente não falou nada porque já estava morta, mas se estivesse viva teria expulsado o bandido de lá. E ele, que não sabe o que é decoro, ele simplesmente, em frente ao rei, ao filho da falecida, abriu o sorriso de ponta a ponta da orelha, pensando que aquilo fosse uma festa. E sua digníssima esposa recatada do lar foi à Grã-Bretanha vender vestido e sapato de grife. E depois diz que faz programa social. Eu não sei se isso aí pode ser chamado de social, porque isso não é o que a população brasileira digna espera de um mandatário de Estado. Vocês nunca viram isso desde o Brasil República, não vamos nem para lá no Império, desde o Brasil República, nenhum mandatário que tivesse insultado tantas e tantas vezes
todas as pessoas, as mulheres, a comunidade LGBT, aos negros, aos índios e tantos outros. Vocês só puderam assistir isso nesses quase 4 anos de desgoverno desse mandrião, bandido. Ele não trabalha. Assim como diz o professor Marco Antônio Villa, ele vai ganhar a enxada de ouro. Não é? Então, agora, quanto ao debate, ele foi falado lá que ele, e isso é dito porque está em vários portais e vários jornais de grande circulação, também apresentaram como notícias as mentiras que passaram no seu governo, no seu desgoverno, as mentiras ultrapassaram a mais de 6.000. Então, quer dizer, ele se tornou o grande Pinóquio do Brasil. Do Brasil não, das Américas. Das Américas não, da galáxia. Ele é o grande Pinóquio. Ajudado por quem? Por quem? Vou dizer a vocês. Na ausência de Carluxo, o rei das fake news, o seu filho, que também aprendeu com o pai as boas lições do banditismo, não estava presente. E quem ocupou esse lugar? Quem ocupou? O marreco de Maringá. Um juizeco de província que ocupou o cargo por 22 anos. Um homem que, bem, não vou nem chamar de homem, que tem uma oratória de péssima qualidade e sendo um juiz, se vale simplesmente do posto que ocupava, se valia do posto que ocupava, onde o réu ou o suposto réu teria que dizer: sim, senhor, excelência, mas ele é um elemento, ele não é um cidadão comum, ele é um elemento. Estava lá assessorando ao bandido mor, ao bandido bolsonarento. Esse aí agora passou a ser um coach, né, para usar uma palavra inglesa, né, um treinador. Passou a ser o treinador do bandido. Imagine vocês que esse bandido paranaense, que não tem, o estado do Paraná não tem culpa de ter dado ao Brasil um elemento dessa categoria. Vejam bem, que imaginaria que poderia acontecer com qualquer um dos senhores se esse elemento ainda estivesse na cadeira de um juiz, sentado lá, deferindo sentenças, e parciais, muitas delas. Parciais, assim como foi no caso do presidente Lula, ajudado pelo até então, que se elegeu, esses bandidos estão se elegendo, porque está no desgoverno desse mandrião, desse canalha, Jair Asmodeu Bolsonaro. Então, o Deltan Dallagnol, aquele do PowerPoint, vocês se lembram? Que forjou mentiras e mais mentiras para que Lula passasse aquele bom tempo na cadeia. E sem a mínima justificativa, porque tudo foi forjado. Tudo foi forjado. Auxiliado em primeira mão pelo não menos bandido Eduardo Cunha, que quem é do Rio de Janeiro conhece o que ele fez nas estatais. Quem é daquela época se lembra muito bem o que ele fez em estatal onde ele foi presidente. E não vou citar nome das empresas. E veio fazer a canalhada para a retirada da presidenta Dilma. E auxiliado pelo vampiresco, o vampiresco Michel Temer. E daí o Brasil entrou na situação que entrou. E auxiliado por todos aqueles
que só sabem repetir: o PT é bandido, o PT é ladrão, Lula não serve. Não pôde avaliar nada de bom que foi feito. Não, eles só repetem como papagaio. Agora, eu estou citando papagaio, mas dando méritos ao pássaro, ao pessoal que imita ao pássaro. Esse pessoal não merece meu crédito. Então vejam bem, ali houve aquele mandrião que leva colinha na mão, que estava tudo apontado na mão dele. Por mais que o ex-presidente e o futuro presidente da nação brasileira fizesse para tentar mostrar os projetos de governo, não é? Ele sempre voltava ao barzinho da esquina de periferia, chamando o ex-presidente de bandido e tudo mais. Então, imaginem vocês em quem vocês darão o voto amanhã. Prestem bem atenção. Vejam a desgraça pelo qual o nosso país está passando. Veja a situação vexatória perante a diferentes tantos outros países, onde Lula, por mais de 50 vezes, visitou a mais de 50 países e com excelente relação. Isso também foi citado no debate. Quem é que quer ficar ao lado desse mandrião, desse bandido? Ninguém, porque depõe contra você ficar ao lado de um bandido desse, entendeu? Um elemento que não sabe falar. Ele não sabe falar, porque o léxico dele, o vocabulário, não passa, quando muito, 500 palavras. E eu quero salientar um porém. Lula, já aos seus 77 anos, teve um vigor fora do comum, depois de todo esse mês e o mês anterior, e meses também mais anteriores, ter passado por tribulações de campanha. Que classe de tribulações? Vocês fazem uma pequena viagem de um estado para outro, ou de um país para outro, uma vez só, vocês chegam cansadíssimos. Imagina você do que um presidente, já à idade de 77 anos, fazer 2, 3, 4 viagens no mesmo dia e falar sem parar a nação. Aos jovens, me refiro agora, vão a uma balada e passam somente uma noite, até as 4, 5 da manhã. Quando chegam em casa, no dia seguinte estão roucos, de tanto que pulam e de tanto que gritam e de tanto que cantam. Isso somente parte de uma noite. Imagina você, a uma pessoa de 77 anos, que é o nosso presidente Lula, ter passado por isso. Então eu quero que vocês avaliem, certo? Avaliem bastante. E não deem o seu voto ao Pinóquio das galáxias, ao Asmodeu bandido Jair Bolsonaro. E muito menos, deem crédito a esse Sérgio Moro, que foi dos canalhas, talvez um dos piores. É isso que eu tinha a falar a vocês. Amanhã espero que todos, em sã consciência, cheguem à sua sessão eleitoral e coloquem a mão na cabeça antes de votar. E quando for chamado para se aproximar da urna, que leve em consideração isso, porque vocês assistiram ao debate. Ainda é bastante tempo de qualquer pessoa sair do lado equivocado e passar para o lado correto. Pensem nisso. Entrem na cabine, apertem o 13 e confirmem. E vocês estarão salvando a nossa pátria, a minha, a sua, a de todos os brasileiros. Muito obrigado.